Ele chegou à igreja naquela noite acreditando que seria apenas mais uma reunião rotineira. Para ele, aquele lugar sempre representou acolhimento, fé e um refúgio silencioso do mundo. No entanto, a atmosfera parecia estranha desde o primeiro instante em que entrou. As conversas cessaram e alguns olhares cruzaram rapidamente em sua direção. Mesmo assim, ele tentou agir com naturalidade, como fazia todas as semanas. Sentou-se no fundo, observando o movimento inquieto dos líderes no altar. Uma sensação pesada tomou seu peito, embora ele ainda não soubesse por quê. O pastor conversava em voz baixa com 2 diáconos próximos à porta lateral. Eles lançavam olhares rápidos e desconfortáveis, como se avaliassem sua presença. Ele tentou compreender o que estava acontecendo, mas não havia pistas claras. Tudo parecia meticulosamente ensaiado, como se esperassem o momento certo para agir. Ainda assim, ele manteve a postura tranquila, acreditando que nada sério aconteceria. Afinal, ele nunca tinha causado problemas dentro da comunidade religiosa. O que ele não imaginava era que tudo mudaria naquela mesma noite. A reunião começou com cânticos suaves e orações tradicionais. Mas havia tensão no ar, como se cada palavra estivesse carregada de intenção oculta. Ele percebeu membros cochichando e desviando olhares sempre que ele levantava a cabeça. Algo claramente estava sendo escondido, uma informação que circulava apenas entre eles. Mesmo assim, ele decidiu permanecer em silêncio e apenas observar. Sentia que algo maior se aproximava, algo que não poderia ser evitado. A inquietação dentro dele crescia a cada minuto que passava. Enquanto todos oravam, ele percebeu que o pastor deixava o altar com passos apressados. O líder religioso caminhou até a porta lateral e chamou os diáconos novamente. Sussurros ecoaram discretamente, mas ele prestou atenção em cada gesto e expressão. O pastor parecia nervoso, como se estivesse prestes a tomar uma decisão difícil. Os diáconos o olhavam com preocupação, quase relutantes em concordar. Mesmo distante, ele sentiu que aquele diálogo dizia respeito diretamente a ele. A sensação de que algo estava prestes a explodir tornou-se inevitável. Quando o pastor retornou ao centro da sala, o clima ficou completamente denso. Ele segurava a Bíblia com força, mas sua expressão estava rígida, quase fria. Os membros da igreja se ajustaram em seus assentos, aguardando algo importante. Foi nesse momento que o pastor o encarou, quebrando qualquer disfarce possível. O silêncio se espalhou pela sala como se o ar tivesse sido arrancado de repente. Ele percebeu que, enfim, seu nome estava prestes a ser mencionado diante de todos. Mas ele ainda não sabia que nada daquilo era fruto do acaso. O pastor respirou fundo antes de falar, como se buscasse coragem para continuar. Sua voz saiu firme, porém carregada de um julgamento silencioso que ecoou pela sala. Ele anunciou que havia assuntos sérios envolvendo um membro presente naquela noite. Imediatamente, todos começaram a olhá-lo como se já soubessem do desfecho. Ele permaneceu sentado, tentando manter a calma apesar do coração acelerado. Nada daquilo fazia sentido, pois jamais receberá qualquer advertência anterior. Mesmo assim, o pastor prosseguiu como se a culpa já estivesse definida. O pastor então insinuou que ele havia quebrado a confiança da igreja. As palavras caíram como pedras pesadas, embora fossem vagas demais para acusar. Os diáconos cruzaram os braços, sustentando a narrativa como figuras de apoio. Alguns membros acenavam discretamente com a cabeça, como se concordassem. Ele buscava entender o que estava sendo dito, mas nada parecia concreto. Era como se estivessem criando uma história na frente de todos, peça por peça. E quanto mais falavam, mais claro ficava que aquilo era pessoal, não espiritual. O pastor então apontou diretamente para ele, pedindo que se levantasse. Obediente, ele se ergueu lentamente, sentindo o peso dos olhares sobre si. O líder religioso afirmou que ele trazia desarmonia para o ambiente sagrado. A acusação soou teatral, quase ensaiada, sem qualquer base justificável. Murmúrios se espalharam, fortalecendo o clima hostil que dominava o lugar. Ele, porém, permaneceu calmo, sem revidar nem se defender apressadamente. Sabia que qualquer palavra precipitada só alimentaria a farsa em andamento. Foi então que o pastor mencionou uma suposta conversa comprometedora. Disse que ele teria falado mal da igreja e dos líderes da comunidade. A revelação gerou expressões de choque, como se fosse um escândalo incontestável. Mas, para ele, aquilo soou apenas como uma acusação conveniente demais. Nenhum detalhe foi apresentado, nenhuma prova, apenas rumores e interpretações. Era evidente que estavam tentando moldar uma narrativa para justificar algo maior.
E cada frase do pastor apenas confirmava essa intenção velada. O pastor então concluiu que, por causa dessa suposta deslealdade, ele deveria sair, não por alguns dias, mas imediatamente, durante a própria reunião. A ordem soou final, definitiva, como uma sentença anunciada sem defesa. Mesmo assim, ele não demonstrou surpresa, apenas um silêncio calculado. Havia algo que ninguém ali sabia, algo que ele ouvirá antes de chegar. E, naquele momento, ele compreendeu o motivo real da expulsão repentina. Agora, restava decidir como e quando revelaria o que sabia. Quando o pastor ordenou sua saída, a sala ficou em absoluto silêncio. Todos aguardavam sua reação, imaginando que ele protestaria ou tentaria se explicar. Mas ele simplesmente permaneceu parado, observando cada rosto ali presente. Notou expressões que iam da surpresa à satisfação, revelando julgamentos escondidos. Nenhum deles imaginava o quanto ele já sabia antes de entrar naquele templo. A frieza com que o pastor repetiu o comando apenas confirmou suas suspeitas. Ele respirou fundo, preparando-se para um momento que mudaria tudo. Os diáconos se aproximaram para escoltá-lo, algo nunca visto na comunidade. Era como se quisessem transformar sua saída em um espetáculo público de punição. O pastor observava de longe, mantendo a autoridade de quem ditava o destino alheio. Ele, porém, não demonstrou medo ou constrangimento, apenas firmeza silenciosa. Enquanto caminhava em direção ao corredor, percebia sussurros ecoando atrás. Membros comentavam histórias criadas naquele mesmo instante, como verdades absolutas. Contudo, nada daquilo realmente o abalava, porque o plano deles já estava exposto. Ao chegar perto da porta, ele parou, surpreendendo os diáconos que o acompanhavam. Eles o olharam, esperando que continuasse andando sem questionamentos. Mas ele virou o corpo lentamente, encarando toda a congregação reunida. A tensão aumentou instantaneamente, como se todos sentissem que algo viria. Ninguém esperava que ele reagisse ou tivesse algo relevante a dizer. Esperavam submissão, não coragem, e especialmente não revelações. Mas ele sabia que aquele era o momento exato para falar. Antes de abrir a boca, ele estudou o rosto do pastor por alguns segundos. Notou inquietação, um medo discreto que tentava ficar escondido sob autoridade. O pastor evitou olhar diretamente nos olhos dele, como se temesse sua fala. Era a confirmação de que a expulsão não tinha nada a ver com espiritualidade. Ali havia interesses, segredos e agendas que preferiam manter enterradas. E ele, ao contrário do que pensavam, não estava mais disposto a guardar silêncio. Quando finalmente decidiu falar, a sala inteira prendeu a respiração. Com voz firme, ele disse que sabia exatamente por que estavam tentando tirá-lo dali. A afirmação provocou um burburinho imediato, rompendo o clima de controle. Os diáconos se entreolharam, perplexos, incapazes de manter a postura rígida. O pastor tentou interrompê-lo, mas ele continuou sem hesitar. Revelou que havia ouvido uma conversa antes da reunião começar. Uma conversa que não era para seus ouvidos, mas que mudava tudo. E agora, diante de todos, ele estava pronto para contar o que escutara. Ela caminhou até a parte externa da igreja, onde a noite parecia mais pesada que o normal. No ar, ainda sentia o eco das palavras duras que o pastor usará ao expulsá-la. Mas agora, longe dos olhares, podia finalmente respirar fundo e organizar seus pensamentos. Ela sabia que algo ali não estava certo, e a maneira agressiva como fora tratada confirmava. Recordou-se dos murmúrios que ouvirá antes da reunião começar, conversas abafadas e suspeitas. Cada detalhe parecia se encaixar como peças de um quebra-cabeça sombrio e perigoso. E pela primeira vez, ela percebeu que talvez não fosse a única buscando respostas. Enquanto caminhava pelo estacionamento vazio, seu celular vibrou com uma mensagem inesperada. Era de uma mulher que raramente falava com ela, mas que sempre parecia observar tudo em silêncio. A mensagem dizia apenas: "Eu sei porque ele te expulsou. Me encontre amanhã." Seu coração acelerou, pois aquilo confirmava suas suspeitas sobre um segredo maior. Ela guardou o telefone e olhou ao redor, certificando-se de estar realmente sozinha. A sensação de ser vigiada retornou, mais forte do que antes, quase sufocante. Mesmo assim, decidiu que precisava seguir adiante, independentemente do medo. De volta para casa, ela entrou e trancou a porta com mais força do que pretendia. A sala silenciosa parecia ecoar suas dúvidas, como se aguardasse suas próximas decisões. Ela se sentou no sofá e revisou mentalmente tudo o que ouvirá antes da reunião. Palavras fragmentadas sobre dinheiro, reuniões secretas e manipulação dos fiéis. Era como se o pastor comandasse não apenas a igreja,
mas também algo obscuro por trás dela. A lembrança de sua expressão irritada quando a viu se assustar fez seu estômago revirar. Mas agora ela tinha uma pista concreta, e isso mudava tudo. Durante a noite, o sono simplesmente não veio, e cada ruído parecia um sinal de alerta. Ela levantou diversas vezes para verificar janelas e portas, temendo ser seguida. A lembrança da mensagem deixava sua mente inquieta e acelerada demais. O que aquela mulher sabia que poderia justificar uma expulsão tão brusca? E, mais importante, por que o pastor parecia tão desesperado em ocultar algo? As dúvidas se multiplicavam como sombras nas paredes escuras da casa. Mesmo com medo, ela sabia que a verdade estava cada vez mais próxima. Quando o sol finalmente surgiu, ela vestiu-se rapidamente e saiu antes que o bairro despertasse. O ponto de encontro ficava em uma praça discreta, afastada da igreja e das pessoas curiosas. Ao chegar, encontrou a mulher sentada em um banco, olhando para os lados com nervosismo. A expressão dela revelava que o assunto era mais sério do que imaginara. Sem rodeios, a mulher disse que os planos do pastor envolviam manipulação e chantagens. E somou um detalhe que fez seu sangue gelar: ele sabia que você ouviu tudo. Naquele instante, ela percebeu que estava envolvida em algo muito mais perigoso. A mulher ao seu lado respirou fundo antes de continuar a revelação. Ela explicou que o pastor usava reuniões privadas para decidir o destino financeiro da comunidade. Segundo ela, apenas alguns poucos escolhidos participavam dessas decisões secretas. Os fiéis, porém, acreditavam que todo o dinheiro ia para obras e ajuda social. A verdade era que parte dos recursos sumia sem explicação há meses. E quem questionava, ou era silenciado, ou afastado com justificativas falsas. Ao ouvir isso, ela sentiu um calafrio subir pela espinha. A mulher contou que tentou denunciar internamente, mas foi ameaçada. O pastor, segundo ela, mantinha controle psicológico sobre muitos membros. Alguns acreditavam cegamente nele, a ponto de ignorar qualquer evidência. Ela analisou cada palavra, lembrando-se de rostos que sempre o defendiam. Tudo começava a fazer sentido, a resistência em permitir opiniões divergentes. E, sobretudo, aquela expulsão repentina que ela sofrerá na reunião. O pastor não queria vozes que pudessem expor o esquema. Ela perguntou então o que a mulher esperava dela naquela situação. A resposta veio rápida: você é a única que ouviu o plano antes que ele notasse. A confirmação fez seus pensamentos rodarem de forma desordenada. Ela não queria estar no centro de algo tão complexo e perigoso. Mas também não conseguia ignorar a injustiça cometida com toda a comunidade. Sabia que, se ficasse calada, aquilo continuaria acontecendo. E, no fundo, sentia que já não havia mais caminho de volta. A mulher entregou a ela um envelope pardo, selado com fita transparente. Disse que ali dentro havia documentos, gravações e provas do esquema. Materiais que ela mesma juntara antes de ser ameaçada a se calar. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas, sentindo seu peso simbólico. Era mais do que papel, era uma bomba prestes a explodir. A mulher pediu que ela fosse cuidadosa, pois o pastor desconfiava de tudo. E qualquer passo em falso poderia colocar ambas em risco. Ao se despedirem, ela caminhou lentamente pela praça, absorvendo cada palavra. O envelope parecia ficar mais pesado a cada passo dado. A sensação de estar sendo seguida retornou com força, fazendo-a acelerar. Olhou várias vezes para trás, mas não viu ninguém, o que era ainda pior. Se o pastor suspeitava dela, poderia estar vigiando seus movimentos. Cada sombra parecia ganhar vida enquanto ela se afastava daquele encontro. E uma certeza crescia: aquilo estava prestes a ficar muito mais sério. Na manhã seguinte, ela acordou com a sensação de que não havia realmente dormido. O peso emocional da descoberta parecia ter ficado ali, sentado ao pé da cama. Ela se levantou devagar, tentando organizar os próprios pensamentos antes de agir. Sabia que qualquer passo deveria ser calculado e, principalmente, discreto. O pastor tinha aliados por toda parte, dentro e fora da igreja. Era impossível saber quem estava observando ou repassando informações. Por isso, decidiu sair de casa como se fosse um dia comum. Vestiu roupas neutras, prendeu o cabelo e evitou carregar o cofre. Apenas colocou o pendrive no bolso interno da jaqueta, por segurança. E respirou fundo, pronta para o que viesse. O encontro com a amiga seria em um café movimentado no centro da cidade. Um lugar onde vozes se misturavam e qualquer conversa passava despercebida. Ela chegou alguns minutos antes, escolhendo uma mesa perto da vitrine. Assim, poderia ver quem entrava e quem saía, caso algo estranho acontecesse.
Enquanto esperava, suas mãos permaneciam entrelaçadas, tensas. O pendrive parecia queimar no bolso, como um lembrete constante do perigo. Quando a amiga finalmente chegou, o alívio foi imediato, quase físico. A expressão dela mudou ao perceber o nervosismo evidente. Você parece assustada, disse, puxando a cadeira. E ela respondeu apenas, tenho motivos. Ela contou toda a história à amiga, começando pela expulsão da reunião. Revelou também o que ouvirá antes do pastor perceber sua presença. A amiga ouviu tudo sem interromper, com semblante cada vez mais sério. Quando o pendrive foi colocado sobre a mesa, ela o encarou longamente. Isso aqui é perigoso demais para ficar com você sozinha, alertou. Disse também que o pastor tinha fama de resolver problemas com brutalidade. Nada oficial, mas comentários que surgiam no subsolo da comunidade. Era um homem que precisava manter a imagem intacta a qualquer custo. E pessoas como ele não aceitavam ameaças, mesmo que fossem apenas verdades. A amiga sugeriu que procurassem ajuda externa imediatamente. A proposta foi procurar um jornalista investigativo conhecido na região. Ele já havia exposto outras lideranças religiosas envolvidas em corrupção. Tinha a reputação de não se intimidar, mesmo diante de figuras influentes. Ela hesitou, temendo que a exposição pública piorasse a situação rapidamente. Mas a amiga argumentou que o silêncio só fortalecia o pastor, e que agir sozinha seria imprudente demais, dada a gravidade do esquema. Depois de alguns minutos de reflexão, ela finalmente concordou. Decidiram enviar uma mensagem criptografada ao jornalista. Nada detalhado, apenas um convite para uma conversa urgente. E aguardariam pela resposta antes de tomar qualquer ação maior. Após o encontro, as duas saíram separadamente para evitar suspeitas. Ela caminhou pela rua com passos firmes, mas o coração ainda acelerado. O café, o barulho, as pessoas ao redor, tudo parecia desfocado. Seu foco estava apenas no próximo movimento e no risco iminente. Quando virou a esquina, sentiu novamente a sensação de estar sendo seguida. Dessa vez, a percepção era mais intensa, quase palpável. Ela acelerou o passo, tentando não demonstrar desespero. Olhou discretamente para trás, mas não viu ninguém conhecido. Ainda assim, algo dizia que não era coincidência. E a guerra silenciosa contra o pastor estava longe de acabar. Assim que chegou em casa, ela conferiu se as janelas estavam trancadas. A sensação de perseguição ainda pulsava nas costas de sua mente. Ela deixou a jaqueta em cima da mesa e verificou o celular. Havia uma notificação. O jornalista havia respondido. A mensagem dizia que poderia encontrá-las no dia seguinte, à tarde. Ele não pediu detalhes, apenas confirmou o local e a hora. Era um sinal de que ele sabia lidar com situações delicadas. Isso lhe trouxe um pouco de alívio, mas também aumentou a ansiedade. Se o jornalista estava interessado, o caso era realmente grave. E o perigo agora se tornava mais real do que nunca. Ela decidiu preparar uma cópia de segurança do pendrive. Ligou o notebook, conectou o dispositivo e iniciou a duplicação. Enquanto os arquivos eram transferidos, ela revisava mentalmente tudo. Cada conversa, cada olhar, cada detalhe que ouvirá sem querer. A expulsão da reunião parecia agora um aviso claro e cruel. O pastor sabia que ela representava uma ameaça invisível. E faria de tudo para silenciá-la antes que as provas viessem à tona. A cópia terminou, e ela guardou o novo pendrive em outro local seguro. Por precaução, colocou também uma senha complexa no arquivo compactado. Era uma barreira mínima, mas era tudo o que podia fazer sozinha. À noite, teve dificuldade para dormir novamente. Qualquer ruído a fazia sentar na cama com o coração acelerado. O medo era constante, mas ao mesmo tempo, fortalecedor. Ela sabia que, se recuasse, tudo seria enterrado para sempre. A injustiça continuaria afetando a comunidade inocente. E o pastor se manteria intocável, alimentado pela devoção cega. Enquanto encarava o teto escuro, lembrou-se do olhar desesperado da mulher. Aquela que lhe entregará um envelope com provas incontestáveis. Aquela que arriscara sua própria segurança para expor a verdade. E isso deu a ela a determinação necessária para continuar. Na manhã seguinte, ela recebeu outra mensagem anônima. Era curta. Último aviso. Pare agora. Dessa vez, o impacto foi muito mais profundo. Ela percebeu que o pastor ou seus aliados estavam monitorando tudo. A mensagem chegou minutos depois de ela ligar o computador. Era impossível que fosse coincidência. Rapidamente,
Ela desligou o Wi-Fi e tirou o notebook da tomada. Olhou pela janela, buscando qualquer movimento suspeito. O bairro parecia normal, mas a tranquilidade era ilusória. A ameaça estava ali, invisível e calculada. Mesmo com o medo, ela resolveu seguir o plano. Pegou o pendrive original, colocou-o na bolsa e saiu de casa. Usou um caminho diferente, mais movimentado, para evitar vigilância. Tomou cuidado para não repetir trajetos nem horários previsíveis. No caminho, enviou uma mensagem curta à amiga: "Estou indo." A resposta veio rapidamente, confirmando que ambas estavam alertas. A cidade parecia maior naquele dia, cheia de possíveis perigos. Cada esquina era vigiada por seus próprios olhos nervosos. Mas ela sabia que precisava chegar até o jornalista. Era o único passo capaz de virar o jogo contra o pastor. O encontro com o jornalista seria em uma praça discreta, cercada por árvores. Ela chegou cedo, buscando um ponto onde pudesse observar tudo. Sentou-se em um banco de madeira e manteve a bolsa firmemente ao lado. O vento leve ajudava a disfarçar o suor frio em suas mãos. A cada pessoa que passava, seu olhar se tornava mais atento. O jornalista só apareceu 10 minutos depois, andando calmamente. Ele vestia roupa simples, como alguém que não queria chamar atenção. Sentou-se ao seu lado sem cumprimentos formais, apenas um aceno leve. "Você é quem me mandou a mensagem?" perguntou em voz baixa. Ela confirmou com a cabeça, sentindo o peso do momento. Ela explicou tudo do início ao fim, sem omitir detalhes. O jornalista ouvia com atenção, anotando poucas coisas em um caderno pequeno. Quando ela entregou o pendrive, ele o guardou rapidamente no bolso interno. "Vou verificar isso ainda hoje. Se for tão grave quanto parece, temos um caso." Ele avisou que, a partir daquele momento, tudo deveria ser feito com cautela. Pessoas poderosas não gostam de ser expostas, especialmente líderes religiosos. Ela sentiu um misto de medo e esperança ao ouvir aquilo. Era a primeira vez que alguém com autoridade validava sua preocupação. A sensação de não estar mais sozinha trouxe algum conforto. Mas o jornalista também a alertou: eles podem agir rápido. Enquanto conversavam, ela notou um homem parado do outro lado da praça. Ele parecia observar mais do que apenas apreciar o ambiente. O jornalista percebeu sua mudança de expressão e seguiu seu olhar. "Você o conhece?" sussurrou, sem virar o rosto completamente. Ela negou, mas algo naquele homem a fazia sentir um alerta profundo. A postura rígida, a forma como mexia no celular, tudo parecia estranho. O jornalista sugeriu que terminassem a conversa em movimento. Levantaram-se e começaram a caminhar lentamente pela praça. A sensação de vigilância crescia a cada passo. Era como se o perigo estivesse sempre um passo atrás. O jornalista prometeu enviar notícias assim que analisasse o conteúdo. Disse também para ela mudar rotinas e evitar lugares previsíveis. A amiga, segundo ele, deveria fazer o mesmo para evitar retaliações. Ele tinha experiência com casos que envolviam líderes influentes. E sabia que um passo errado poderia destruir toda a investigação. Quando se despediram, ela sentiu que algo havia mudado de vez. Agora, o caso estava oficialmente nas mãos de alguém capaz de agir. Mas isso também significava que o pastor poderia entrar em desespero. E um homem desesperado era muito mais perigoso do que um homem confiante. Ela saiu da praça sentindo o mundo ao redor mais pesado. No caminho de volta, escolheu ruas diferentes das habituais. Ainda assim, a sensação de estar sendo seguida permaneceu firme. Passos atrás dela pareciam sincronizados, mas desapareciam quando ela olhava. Isso a deixava nervosa, como se estivesse vivendo uma perseguição invisível. Decidiu entrar rapidamente em uma loja qualquer para despistar. Do interior, observou a rua por entre as vitrines de vidro. Ninguém parecia estar à espreita, mas ela não se convenceu. Seu instinto gritava que faltava pouco para algo acontecer. E a tensão parecia acompanhar cada movimento seu. A guerra silenciosa estava prestes a dar seu próximo golpe. Ao chegar em casa, ela percebeu imediatamente que algo estava errado. A porta, embora trancada, parecia ter marcas recentes na fechadura. Seu coração acelerou enquanto ela girava a chave devagar. Ao entrar, sentiu o ar diferente, como se alguém tivesse estado ali minutos antes. Olhou ao redor e viu objetos fora do lugar, mesmo que discretamente. Nada havia sido roubado, mas tudo havia sido tocado. Era uma mensagem clara e silenciosa: "Sabemos onde você mora." Ela fechou a porta e encostou-se nela, sentindo o peso do medo.
Mas também sentiu uma chama de indignação nascer entre as costelas. O pastor estava cruzando limites perigosos, e isso não a faria recuar. Sem perder tempo, ela ligou para a amiga e explicou o que havia acontecido. A amiga insistiu para que ela dormisse em outro lugar naquela noite. Você não pode ficar aí sozinha. Eles querem te intimidar, alertou. Concordar não foi fácil, mas era necessário. Ela pegou uma mochila com o essencial e um casaco comprido para disfarçar. Antes de sair, verificou o cofre portátil. Ele estava intacto. Ainda assim, decidiu levar apenas a cópia criptografada. Quanto menos pistas deixasse para trás, melhor. Saiu pela porta dos fundos, evitando a rua principal. A noite parecia mais escura do que o normal, como se escondesse segredos. Na casa da amiga, a atmosfera era de cuidado, mas também de urgência. Elas conversaram sobre o que poderia ter acontecido em sua ausência. A amiga acreditava que o pastor suspeitava do envolvimento com o jornalista, e que os seguidores mais fiéis poderiam agir sem questionar. Isso piorava tudo, porque não havia limites para o fanatismo cego. Ambas decidiram esperar um retorno do jornalista antes de qualquer passo novo. Ele era o único que tinha condições de levar o caso adiante com segurança. A madrugada avançou lentamente, pesada e silenciosa. O cansaço emocional consumia cada pensamento dela. Mas havia dentro dela algo que o medo não conseguia apagar: coragem. Ao amanhecer, seu celular vibrou com uma nova mensagem. Era o jornalista. Precisamos conversar. Urgente. O coração dela disparou, imaginando o que ele poderia ter descoberto. A amiga imediatamente preparou o café enquanto ela lia a mensagem várias vezes. O jornalista pediu para encontrá-las em um local diferente, mais seguro. Esse detalhe a deixou ainda mais apreensiva. Algo sério havia surgido. As provas, provavelmente, eram muito mais pesadas do que imaginavam. E o pastor, ao perceber qualquer movimento, poderia agir rapidamente. Ela respirou fundo, tentando controlar o tremor das mãos. O momento decisivo estava se aproximando, e não havia mais como voltar atrás. As duas foram ao encontro marcado, chegando antes do jornalista. Quando ele apareceu, parecia mais tenso do que no dia anterior. Disse que tinha analisado tudo e confirmado desvios, ameaças e manipulação. Mas havia algo pior: outras pessoas já haviam tentado denunciar antes e sumiram. Essa informação fez o sangue dela gelar por alguns instantes. O jornalista afirmou que não recuaria e já estava preparando uma matéria completa. Ela, apesar do medo, sentiu uma força crescer dentro de si. A verdade finalmente encontraria o caminho para ser revelada. O pastor não teria mais como se esconder atrás da fachada de santidade. E ela, mesmo sem querer, havia se tornado a voz que quebraria o silêncio da comunidade.